Então, hoje nós vamos estar lendo a Bíblia, estamos no dia 241, ininterruptamente, porque papai é bom, aleluia, Deus é bom. E vamos estar lendo Ezequiel, do capítulo 5 ao capítulo 9, eu disse errado, capítulo 9 ao capítulo 12. Então, vamos lá. Então, não, vamos brindar. Eita, Jesus, obrigado. Brindando ao Espírito Santo que lembra tudo, lembrando as nossas coisas. Obrigado, papai. Lembrando, obrigado pela vida. Então, eu ouvi o chamado em alta voz. Executores, venham e tragam consigo suas armas. 6 homens desceram a estrada da porta superior que dá para o norte, cada um com suas armas. Com eles estava um homem vestido de linho que trazia material de escrevente pendurado ao ombro. Eles entraram e se reuniram perto do altar de bronze. A glória do Deus de Israel subiu do lugar em que sempre havia estado, acima dos querubins. Moveu-se para a entrada do templo e disse ao homem com material de escrevente: ande pelas ruas de Jerusalém e ponha uma marca na testa de cada pessoa que estiver angustiada por causa das obscenidades repugnantes praticadas na cidade. Fiquei ouvindo enquanto ele instruía os executores. Sigam-no pelas ruas da cidade e comecem a matar. Não tenham pena de ninguém. Não mostrem compaixão. Matem os idosos, moços e moças, mães e filhos, mas não ponham a mão em ninguém que tenha a marca. E comecem pelo meu templo. Eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Ele disse aos executores: profanem o templo, encham-no de cadáveres, depois saiam e continuem a matança. Assim, eles saíram e começaram a matança na cidade. Enquanto o massacre prosseguia, fui deixado sozinho. Então, caí com o rosto no chão, orando: Ah, eterno meu Senhor, tu vais matar todos os que ficaram em Israel no derramamento da tua ira contra Jerusalém? Ele respondeu: a culpa de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de assassinatos. A cidade só tem justiça. Todos dizem: Deus abandonou a nação. Ele não está vendo nada do que fazemos, mas eu vejo, sim, e não estou com pena de ninguém. Eles pagarão pelo que fizeram. Naquele exato momento, o homem vestido de linho, que levava o material de escrevente, retornou e informou: fiz o que me ordenaste. Ezequiel 10. Quando olhei de novo, vi acima da abóbada, sobre as cabeças dos querubins, o que parecia um trono azul celeste como a safira. O Eterno disse ao homem vestido de linho: entre no lugar das rodas debaixo dos querubins. Encham as mãos com brasas acesas que estão debaixo dos querubins e espalhem pela cidade. Olhei enquanto ele entrava. Os querubins estavam do lado sul do templo quando o homem entrou. Uma nuvem encheu o pátio eterno. Então, a glória do Eterno subiu dos querubins e se moveu para o templo. A nuvem encheu o templo. O pátio e o templo ficaram cheios da presença resplandecente da glória do Eterno. E aquele som, as asas dos querubins eram ouvidas até fora do pátio. O som da voz era como a do Deus forte, um verdadeiro trovão. Quando o Eterno ordenou ao homem vestido de linho: pegue a brasa que está debaixo das rodas, no meio dos querubins, ele foi e se pôs do lado de uma das rodas. Um dos querubins estendeu a mão para dentro do fogo, pegou algumas brasas e as depositou nas mãos do homem vestido de linho, e ele saiu com as brasas na mão.
Algo parecido como uma mão humana era visto debaixo das asas dos querubins. Vi, quando as 4 rodas do lado dos querubins, uma roda ao lado de cada querubim. As rodas, quando giravam, tinham o brilho de diamante ao sol. As 4 rodas eram semelhantes, cada uma com uma roda dentro de outra roda. Quando se moviam, podiam ser para qualquer uma das 4 direções, mas sempre em perfeita linha reta. Para onde quer que os querubins fossem, as rodas se moviam em linha reta. Os querubins estavam cheios de olhos nas costas, nas mãos e nas asas. As rodas as rodas da mesma forma estavam cheias de olhos. Ouvi que as rodas eram chamadas rodas dentro de rodas. Cada um dos querubins tinha 4 rostos, o primeiro de anjo, o segundo humano, o terceiro de leão, o quarto de águia. De repente, os querubins desceram, eram as mesmas criaturas que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando os querubins abriam as asas para se elevar do solo, as rodas os acompanhavam. Quando os querubins paravam, as rodas paravam. Quando os querubins se levantavam, as rodas subiam, porque o espírito daqueles seres estava nas rodas. Então, a glória do Eterno deixou a entrada do templo e pairou sobre os querubins. Fiquei olhando enquanto os querubins abriam as asas e se afastavam do chão, as rodas subindo com eles. Eles pararam diante da entrada da porta leste do templo. A glória do Deus de Israel estava acima deles. Eram as mesmas criaturas que eu tinha visto anteriormente debaixo do Deus de Israel, perto do rio Quebar, e percebi que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Debaixo das asas haviam o que pareciam mãos humanas. Os rostos pareciam ser os mesmos que eu tinha visto no rio Quebar. Cada um seguia sempre para a frente. Ezequiel capítulo 11. Então, o Espírito me levou até a porta do templo, que dá para o leste. Havia ali 25 homens diante da porta, e reconheci as autoridades. Jazanias, filho de Azul, e Pelatias, filho de Benaia. O Eterno disse: Filho do homem, esses são os homens que desenvolvem os projetos pecaminosos, que planejam todo o mal que se pratica nesta cidade. Eles dizem: podemos fazer acontecer qualquer coisa aqui. Somos os maiorais, somos a melhor carne desta panela. Denunciam, filhos do homem, pregue contra eles. Então, o Espírito do Eterno veio sobre mim e me orientou sobre o que eu deveria falar. É isso que o Eterno diz. Esse é um belo discurso, Israel, mas sei o que vocês estão pensando. Vocês assassinaram muita gente nesta cidade. As ruas estão amontoadas de cadáveres. Por isso, o Eterno, o Senhor, declara: os cadáveres que vocês amontoaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, e vocês nem mesmo estão na panela. Estou jogando vocês fora. Vocês têm medo da guerra, mas guerra é o que terão. Estou trazendo guerra contra vocês. Vou expulsar vocês dessa cidade. Estou entregando vocês aos estrangeiros como castigo. Vocês serão mortos na batalha. Executarei meu juízo nas fronteiras de Israel. E então vocês saberão que eu sou eterno. Esta cidade não será sua panela, e vocês não serão a melhor carne dela, nem pensar. Executarei meu juízo nas fronteiras de Israel, e então vocês saberão que eu sou eterno, porque não obedeceram aos meus mandamentos e estatutos. Em vez de seguir meus caminhos, vocês se corromperam e são como as demais nações à sua volta. Enquanto eu ainda estava pregando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Por isso cai com o rosto no chão e orei em voz alta: ó Senhor eterno, vais apagar completamente o que restou de Israel? A resposta de Deus chegou:
filho do homem, seus irmãos, ou seja, todo o povo de Israel que está no exílio com você, são o povo de quem os cidadãos de Jerusalém estão dizendo: eles estão numa nação distante, distantes do Eterno. Esta terra nos foi dada como propriedade. Diga isto a eles. Esta é a mensagem do Eterno, o Senhor, para vocês. É verdade. Mandei vocês para uma nação distante e os espalhei por outras terras. Mesmo assim, providenciei um santuário provisório para vocês nas terras para onde foram. Eu os trarei de volta dos lugares pelos quais foram espalhados e darei novamente a terra de Israel a vocês. Também darei a vocês um novo coração, porém vocês um novo espírito. Arrancarei de vocês o coração de pedra e porei no lugar um novo coração muito firme. Assim, vocês obedecerão aos meus estatutos e se guardarão em obedecer aos meus mandamentos. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas não estes que são obstinados e viciados em suas imagens asquerosas e ídolos obscenos. Vou garantir que eles recebam o que merecem pelo que fizeram. É o decreto do Eterno, o Senhor. Depois disso, os querubins abriram as asas com as rodas ao seu lado, e a glória do Deus de Israel estava sobre ele. A glória do Eterno subiu e permaneceu sobre a montanha a leste da cidade. Ainda na visão que me foi dada pelo Espírito de Deus, o Espírito me tomou e me levou de volta para os exilados na Babilônia. A visão tinha chegado ao fim. Então, contei aos exilados tudo que o Eterno havia me mostrado. Ezequiel capítulo 12. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, você está vivendo no meio de gente rebelde. Eles têm olhos, mas nada veem. Têm ouvido, mas nada ouvem. São todos rebeldes. Portanto, filho do homem, arrume a trouxa com tudo que pretende levar para o exílio. Parta em plena luz do dia, para que todos possam ver você partindo, como se fosse para o exílio. Talvez assim eles consigam entender o que está acontecendo, apesar da rebeldia. Diante dos olhos deles, você vai arrumar suas coisas, apenas uma trouxa com um básico, que alguém que está partindo para o exílio precisaria. E à tarde você vai partir como quem está indo embora. Diante dos olhos deles, faça um buraco na parede da casa, depois passe sua trouxa e passe você mesmo pelo buraco. Aos olhos de todos, ponha a trouxa nos ombros e caminhe noite adentro. E cubra o rosto, para não precisar olhar para o que você nunca mais verá. Estou usando você como sinal para a família de Israel. Fiz exatamente o que ele me ordenou. Juntei minhas coisas e as levei para a rua, onde todos podiam me ver. Amarrei tudo do jeito que faria alguém que estava sendo levado para o exílio. E quando o sol já estava para se pôr, fiz um buraco na parede da minha casa. Já estava escurecendo, quando diante dos olhos de todos, parti com a trouxa nos ombros. Na manhã seguinte, o Eterno falou comigo: Filho do homem, quando alguém de Israel, esse bando de rebelde, perguntar o que você está fazendo, responda: o Eterno, o Senhor, diz que esta mensagem se refere especialmente ao príncipe de Jerusalém, Zedequias, mas inclui todo o povo de Israel. Também diga a eles: estou fazendo uma dramatização para vocês. Assim como estou indo agora, acontecerá com todo o povo de Israel. Eles irão para o exílio como prisioneiro. O príncipe colocará sua trouxa nos seus ombros quando já estiver escuro e partirá. Ele cavará um buraco na parede da casa, cobrindo o rosto para que não tenha de olhar a terra que nunca mais verá. Mas eu
arranjarei as coisas para que ele seja preso e levado para a Babilônia. Cego nunca verá a terra em que morrerá. Espalharei aos quatro ventos aqueles que o ajudaram a escapar com suas tropas, e muitos morrerão na batalha. Perceberão que eu sou eterno quando eu espalhar entre as nações. Permitirei que alguns deles escapem da matança, da fome e das doenças mortais, para que possam confessar entre as nações estrangeiras todas as obscenidades repugnantes que se envolveram. Eles perceberão que eu sou eterno. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem, faça suas refeições, tremendo e arrepie-se quando for beber água. Transmita ao povo desta terra, a todos os que vivem em Jerusalém e em Israel, a mensagem do Eterno. Vocês comerão suas refeições, tremendo, e beberão sua água aterrorizado, porque esta terra está para ser arrasada, como castigo pela crueldade desenfreada que existe nela. Todas as cidades e vilas serão esvaziadas e os campos destruídos. Então perceberão que eu sou eterno. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem. O que significa este provérbio que está circulando em Israel? Nada mudou. As advertências dos profetas são alarmes falsos? Diga a eles, o Eterno, o Senhor, diz: este provérbio terá vida curta. Diga também, o tempo está se esgotando. Todas as advertências estão prestes a se cumprir. Os alarmes falsos e a pregação despreocupada são coisas do passado na vida de Israel. Eu, o Eterno, afirmo isso. O que eu digo, acontece. Nada do que eu digo está em compasso de espera. O que eu digo, isso farei. E logo seus rebeldes. É o decreto do Eterno Senhor. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, você está ouvindo o que diz Israel, que o alarme disparado pelo profeta é para um tempo ainda distante, que ele está pregando sobre um futuro remoto? Bem, diga a eles, o Eterno, o Senhor diz, nada do que estou dizendo vai demorar muito. O que eu digo acontecerá. É o decreto do Eterno, o Senhor. Aleluia. Concluímos mais uma leitura para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos agora para a gravação.